Bom, boa noite a todos, né? Principalmente aos desencarnados, né? Porque hoje nós só temos 5 pessoas na plateia, né? E a gente hoje vai fazer uma palestra um pouquinho mais rápida, mesmo porque a gente vai embora para a gente ir embora um pouco mais cedo. Não tem gente para receber passe, não tem, né? Então, quer dizer, tem um ou dois, mas não tem número. Então, eu quero dar boa noite aos internautas também, né, do Aurélio Robles e da FM, da Comunitária Vida Nova. Todos sejam bem-vindos. Mas vamos começar com a prece, né, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, permita a espiritualidade amiga que assessora essa nossa reunião de hoje, para que nós possamos transmitir aquilo que nos propomos, e ser bem entendido, aonde quer que nós levemos a nossa palestra, que seja entendida, que seja bem aceita, que possa levar essa mensagem de esperança, de satisfação. Divino Mestre, abençoa nossos propósitos, permitindo que teus prepostos estejam aqui, nos assessorando, nos inspirando e também ajudando aqueles nossos irmãos que estão ouvindo, seja pela internet, pelo Aurélio Robles, ou pela Comunitária Vida Nova, que todos possam receber assistência. E hoje, especificamente, nós vibramos pelos nossos irmãos que estão no carnaval se divertindo. Aquele que estiver se divertindo, que seja bem assessorado. Aquele que tiver com intenções diferentes, que ele seja assistido, para que ele pense nos abusos que pode fazer. Se conosco, abençoa nossos propósitos, que assim seja. Bom, nós temos a palestra do Isaías Claro no dia 10 de março, né? Portanto, daqui a 29 dias, né? 28, 29 dias, né? Que hoje é dia 12, né? Se fosse 30, seria 28, seria 28. Como é 29, só 27 dias, viu? Nós teremos a palestra. E queremos convidar a todos, que você convide também seu familiar, né? É às 19 horas, é um horário um pouquinho diferente, mas um domingo, à tarde, né? Dá para a gente vir aqui, fazer um programa diferente no domingo, assistir a palestra do Isaías. Mas aqueles que não puderem vir, que moram longe, né? Que a gente está fazendo esse convite para os que moram longe. A palestra vai ser transmitida ao vivo pelo rádio, viu? Pela FM Vida Nova, assim como pelos aplicativos da FM Vida Nova, pelo Comunitária Vida Nova na internet e também pelo YouTube, né? Tem o aplicativo, então ela pode ser vista e ouvida, né? Mais ouvida em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do globo. Então não vai ser prejudicado, né? Então nós deixamos esse convite para o pessoal e já vai passando, né? Outro dia, falando no rádio, já tem um companheiro que falou, ele mora ora em Paranaíba, lá no Mato Grosso do Sul, ora em Porto Velho, Rondônia, que ele tem uma filha, mas ele vai estar em Paranaíba.
Então ele falou que já nos prometeu que vai assistir. Bem, hoje, como nós estamos em pouca gente mesmo, estamos sem plateia praticamente, nós vamos... eu vou só passar por alto do que eu tinha para falar, mas não vou nem ler, e vou falar o principal, que é a mensagem que dá o título a essa palestra. O tema é Ainda. Ainda é do livro Roteiro de Endereço de Paz, do André Luiz, né, pelo Chico Xavier. E tem esse tema que chama Ainda. Então vamos lá. Mas aqui era coisa que eu ia falar, mas eu não vou entrar nesse mérito dessa questão. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O tema é acima, né? Eu ouvi uma pessoa fazendo um live, né, dessa mensagem e achei interessante, né? Aqui só eu vou comentar esse. Tem uma imagem que a gente vende, né? Se bem que eu vou ler isso aqui, tudo para vocês tomarem conhecimento. Eu acho que é interessante. Eu vou voltar atrás, viu? Vou começar do começo. Então, antes eu vou falar alguma coisa. Que se estivesse gente novata aqui, talvez até assustasse, né? Até assustasse. Principalmente aqueles que não têm o desejo de se tornar espírita. Até ficar preocupado. Mas é um pouco estranho. Mas é um conceito que a gente tem, né? O tema é aquele que acima, né? Que a gente já falou. O Espiritismo é uma doutrina filosófica, eu tenho ele escrito aqui. O Espiritismo é uma doutrina filosófica, democrática, e por nós que estamos à frente do movimento, e pelos espíritas de um modo geral, respeitarmos ou respeitarem de forma exagerada o princípio de democracia da doutrina espírita, então esses princípios acabam extrapolando na tolerância, nem sempre passando as informações completas, e com isso vendemos uma imagem de superioridade nossa, exaltando impensadamente nossos orgulhos milenares. Eu explico, né? A imagem que mostramos é de personagens superiores, e não é isso. A filosofia espírita nos afirma os dirigentes e médios, em sua grande maioria, são aqueles que faliram e caíram redondamente à frente das outras religiões. Enganaram com falsas promessas, e muitas promessas, quase sempre movidas pelos interesses financeiros e promíscuos. Que agora volta, né? Esse dirigente que agora estão voltando, nós aqui estamos voltando, que agora volta pedindo misericórdia, lutando para provar as realidades do espírito que foi criado há milhares ou há milhões de anos, que vive sua realidade no mundo espiritual
e periodicamente se encarna e reencarna na Terra para recuperar-se e se desenvolver, pois seus débitos com a justiça divina seriam impagáveis. Se não fosse pelo amor, custar-lhe-ia muitas encarnações horrivelmente dolorosas. Estamos aqui por acréscimo de misericórdia. Bom, isso aqui a gente fracassou. Nós já passamos por todas as religiões e fracassamos diante dela. Em 1965, portanto há quase 60 anos atrás, eu li uma matéria no jornal O Clarim. Eu morava lá em Santa Rita do Oeste. Uma matéria no Clarim que eu achei interessante. A mensagem ou a matéria tinha por título: quem são os médios na sua generalidade? E lá ele coloca, do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Lá ele coloca o seguinte: que essas pessoas, ou um número grande de espíritos que estiveram sempre à frente das religiões, fracassaram. E chegou de uma tal maneira que eles já não tinham como encaminhar para a reencarnação. E eles pedindo. Então, numa conversa que tiveram com os diretores, né, com aqueles dos planejamentos de encarnação, pediram. Ele falou: mas vocês já tiveram toda a experiência na Terra. No entanto, vocês roubaram, vocês usaram para todo quanto é coisa, menos para pregar a palavra de Deus, né? Ou menos para falar da misericórdia de Deus. Ah, mas nós precisamos reencarnar, é porque lá a gente não sabia. Ele falou: bom, temos uma última proposta para vocês. Está nascendo na Terra uma doutrina nova, onde os membros dessa religião vai estar sempre falando, né, e vendo a realidade. Só que não pode esquecer, vocês estão falando para vocês mesmos. Quando vocês falarem, os 2 primeiros ouvidos que ouvirão serão os vossos. Vocês verão com vossos próprios olhos. Falarão, lavrarão com o vosso punho a vossa condenação, porque escreverão. Então, vocês vão aplicar, ao mesmo tempo que vão aplicar em primeiro lugar para vocês vão compartilhar com os demais. Só assim, com muito sacrifício, isso se chama mediunidade. E com a mediunidade e sacrifício, com dificuldade, vocês vão pagando aos poucos vossos débitos. Muito bem, aceitaram. Parecia que vinham novos Jesus Cristo. Só que chegaram aqui, se empolgaram com a mediunidade. Ficaram orgulhosos, né? E começaram a falar para os outros. Então cai nessa questão. Se coloca lá num patamar, lá em cima, mostrando que são superiores a tudo e a todos. Não é verdade. Não era essa a proposta da doutrina espírita. Estamos falando para nós, compartilhando com os outros. Então eu incluí, eles falaram lá médio, mas todos nós somos mais ou menos médios. Eu que estou falando aqui, embora seja bastante casca grossa, né, que nem falava meu amigo Jamil, estou falando aqui, mas eu estou recebendo inspiração, estou recebendo ajuda da espiritualidade. Então,
a gente é mais ou menos médium. E isso que nós estamos recebendo é um acréscimo de misericórdia para a gente superar as dificuldades da gente, né? E então pensemos bem, quem que somos? Somos devedores. Entre os espíritas a gente vê muitos absurdos. Por quê? Porque são esses espíritos que cometiam absurdo, cometeram absurdo por milênios, e agora estão aí tentando melhorar, mas dão aquelas escorregadas constantes, né? Então vamos em frente. E a imagem, né, que as pessoas, que os dirigentes passam, é de um ser bom, que nem sempre verdadeira. Eles estão lutando para um dia se tornarem, pois essa há de ser a realidade. E não podendo esquecer as imagens de etiqueta da apresentação, a fim de passarem uma segurança. Quer dizer, nós não podemos passar uma imagem, também uma imagem de muito coitadinho. Nós temos que nos apresentar como se apresenta alguém que está com uma responsabilidade, sem orgulho, sem vaidade, sem querer passar uma imagem esnobando, uma imagem de superior, uma imagem de perfeito. Não deixar de demonstrar. Mas, né, mas só que aqueles que se empolgam, esquecido, né? Eles e esquece também, só que há aqueles que se empolgam, esquecido de uma coisa importante, que é que aqueles que entram nas casas espíritas, né, ele pode estar na casa espírita, não o fazem por acaso. Ali pode estar alguém muito mais adiantado do que eles. Só precisam ser bem orientados e trabalhados para despertar a realidade. Então, a gente não pode esquecer que quem entra aqui na casa espírita, ele não vem por acaso, muito embora seja a primeira vez que ele está vindo. Muitos deles não têm, como eu disse a princípio, nem intenção de se tornar espírita. Vem em busca de um passe, vem em busca de uma água fluidificada, vem em busca de quebrar o galho, né? De descobrir... Traz um pouquinho d'água para mim, por favor. Eles vêm, às vezes, em busca de um milagre, como eles acreditam, vêm em busca de uma cura, menos ser espírita. Só que o espírita está informado, o dirigente espírita está informado que essa pessoa que está entrando aqui, ela tem uma responsabilidade. Ela não está vindo por acaso. Ela vem porque ela tem que se tornar espírita, não sei. Está caindo? Estamos falando daqueles que entram no centro espírita pela primeira vez. Eles não estão entrando por acaso. Eles estão entrando porque eles vão ter um compromisso com a doutrina espírita. Talvez não nessa encarnação, como diz Kardec naquela mensagem dos bons espíritas, no capítulo Ser Perfeito. Que aquele que se afasta da doutrina, porque não pôde acompanhar, não tem a maturidade total para se tornar espírita. Mas o fato deles aceitarem
os fenômenos espíritas, as verdades espíritas, já é um primeiro passo que lhe facilitará o segundo numa próxima encarnação. Então, eles vão se tornar espíritas, mais dias ou menos dias. Então, falar certas coisas para ele é interessante. Por isso que é aconselhável, quando alguém chega, ter uma entrevista. Nós não temos essa entrevista com aquela pessoa que chega a primeira vez. Recomendar aí a ele uma meia dúzia ou umas 10 palestras para ele vir e receber passe. Já se coloca os 10 passes. Porque pode ser que nesse meio algo lhe toque no coração. Ele às vezes não tinha aquela intenção, mas ele pode que ser, como nós não sabemos quem está maduro, pode ser que aconteça. Mas não é sem obrigar ele a ser espírita, né? É sem obrigar ele a ser espírita. E agora pode ter outro que já está caindo de maduro. E como eu disse, ele só precisa ser despertado para a realidade, um toque. Às vezes, numa primeira palestra, ele já se entusiasma e vai em frente, né? Então, há necessidade deles fazer, deles lutarem, né? Então, as colocações, tem duas colocações que eu quero lembrar. A colocação do Raul Teixeira, uma colocação do Raul Teixeira, que eu acho muito importante, muito oportuna. E uma colocação, e uma palestra que eu ouvi esses dias do Jorge Elahati. A do Raul Teixeira, ela é mais conservadora. A do Jorge Elahati, ela é mais complementar e é mais contundente, e ela demoesta a gente, né? Demonstrativa, já puxando um pouquinho a orelha da gente, né? Então vamos lá. A do Raul Teixeira, ele é enfático, né? Essa palestra ele fez antes de ter o AVC, né? Ele é enfático. Ele fala que não é porque as pessoas vêm no centro espírita, tem a obrigação de se tornar espírita. Ele fala assim, se você... a pessoa vem, mas a pessoa queria estar lá cantando, fazendo louvor ao santo dele lá na igreja. Se você forçar ele aqui, de repente ele vai querer trazer o santo para dentro do centro espírita, ou então fazer um altarzinho para o Bezerra de Menezes. Ou então ele é alguém da Umbanda, ele vai querer trazer atabaque, trazer coisas para dentro do centro espírita. Ou então, se ele é um evangélico, ele vai querer trazer os dogmas, a ressurreição, dia do juízo, né? O sono, e tudo menos reencarnação. Então, é necessário deixar eles à vontade que vão para lá, né? Se ele quer ser católico, quer adorar, estará adorando suas imagens, que ele vá lá para a igreja, lá é lugar que aceita, são os dogmas dele, né? São os rituais dele. Se ele é da Umbanda, que ele fala, pode ser da Umbanda, e vai querer trazer os atabaques, que ele vá lá para a Umbanda, onde se aceita. Nós temos todo o respeito. Como respeito nós temos lá pelas igrejas evangélicas. Mas nós não podemos misturar, querer viver a igreja católica, ou a Umbanda, ou então as igrejas evangélicas dentro dos centros espíritas. Então não podemos obrigar. Mas, né, nós não podemos esquecer daquele princípio, né? Depois daquele determinado tempo, que você já está tudo bem, então eu preciso vir mais. Isso, se você gostou, você continua. Mas eu sou lá da igreja católica. Tudo bem, vai lá para a igreja católica.
eu sou da Umbanda, eu gosto da Umbanda. A Umbanda é mais agitada, vai lá para a Umbanda, né? Ah, mas eu da igreja evangélica, me dá uma salvação muito mais. Vai para a igreja evangélica. Agora, o do Jorge Elahati, ele faz uma colocação falando dos fins dos tempos, falando do tempo de transição. E ele faz uma advertência de que ele fala, entre muitas coisas que ele fala, que Jesus falou do final do tempo, ele fala que o Evangelho tem que ser primeiro, que só acontecerá quando o Evangelho for pregado em todas as faces da terra, para todos os homens. Aí ele faz uma colocação. No Brasil, nós chamamos Brasil, pátria coração do mundo, pátria do Evangelho. Sim, mas o que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo os espíritas estão aprendendo o Evangelho de verdade. Eles estão aprendendo o Evangelho de verdade. Mas para que eles estão aprendendo o Evangelho, né? Para depois eles irem do outro lado do mundo, onde tem pouca espiritualidade na Terra, para colocar devagarzinho, plantar. E ele precisa aproveitar muito bem o Espiritismo, que pode ser que ele vai lá e não encontre Espiritismo. Vai ter que fazer tudo desde o começo, né? Então, por isso está estudando o Espiritismo aqui, né? Enquanto o Chico, né, diz que a Maís de Braga, que conta essa história. Um dia, o Chico se hospedava sempre em São Paulo, na casa da Nena Galvi. Um dia de manhã, o Chico estava lá na sala, ela chegou lá e encontrou o Chico chorando. Encontrou o Chico chorando. Falei, mas o que é, Chico? Você está mal? Não, eu estou bem. Mas uma decepção que eu tive. Por quê? Eu sempre pedia para Bezerra de Menezes e para todos, para eu voltar aqui no Brasil. E eles me falaram que negativo, eu vou ter que voltar em Jerusalém, ter que terminar uma tarefa lá, em Jerusalém. Bom, enquanto o Chico vai lá para Jerusalém, nós vamos lá para a Ásia Menor, nós vamos para a África. Não vai ser fácil não, viu, gente? Bom, então continuando. O que eu queria dizer antes era isso, né? Então fica claro que se há de respeitar e deixar que com o tempo, né? Com o tempo eles deixar que com o tempo eles decidam o que quer ser, né? Talvez nesta, numa próxima encarnação, mas não se pode omitir a verdade, que ninguém, não se pode omitir a verdade, que ninguém vem num centro espírita está no centro espírita por mero acaso. Ele tem necessidade dos conhecimentos espíritas, urgente ou para a próxima encarnação, ou uma das próximas encarnações. Só ele não sabe quem e quando. Então, como eu disse, eu repito, a gente não sabe. Pode ser que aquela pessoa que veio lá esteja muito mais adiantada que a gente, esteja muito mais preparada. Ela vai começar, de repente, ela vai render muito mais do que a gente, né? Então, dessa parte era isso que eu queria falar. Agora eu vou entrar na mensagem propriamente dita. E se chama ainda, né? Dá para ler aí. Efetivamente, você ainda não resplende tanto quanto a luz, mas pode acender
uma vela afastando a sombra. Quer dizer, nós não, mas a mensagem é explicativa, né? Nós não somos aquela luz que brilha, mas pode acender numa vela. Como? Vamos ver aqui. Não possui ainda mais altos graus da sabedoria. No entanto, nada lhe impede articular uma frase de encorajamento em auxílio dos que sofrem. Todos nós podemos dar uma boa palavra. Não precisamos de uma linguagem sofisticada, mas dá um ânimo, né, para a pessoa. Mesmo o analfabeto, ele consegue, se ele está bem compenetrado na doutrina espírita, ele consegue ter uma frase que ajuda quem sofre, dá esperança para quem sofre. Não possui ainda a paz invariável. No entanto, você tem possibilidade de fazer silêncio sobre o mal, a fim de que o mal se transforme em bem, dentro do menor esforço possível. Se a gente silenciasse diante da fofoca, diante do mal, diante das coisas assustadoras que acontecem, nós transformaríamos o mal em bem. Silenciou. O fato de a gente ser uma estação terminal da fofoca já vale a pena. Já é uma estação terminal, já está transformando o bem. Mas ele diz mais ainda. Não conquistou ainda a alegria permanente. Entretanto, você detém a possibilidade de fazer silêncio sobre o mal, a fim de que o mal se transforme em bem dentro do menor prazo possível. Pensem bem, né? A gente não tem aquela alegria, mas não vamos participar das tristezas, do pessimismo das pessoas, né? Vamos ver que se o mal se transforma em bem, vamos fazer silêncio, vamos lembrar o lado bom. Se pudermos, sempre lembremos o lado bom, sem querer impor a ninguém, sem querer dar uma de superioridade ou de mestre, né? E ele diz assim: não maneja ainda toda a fortuna de modo a construir por si só uma instituição de beneficência. Contudo, pode doar o pão ao companheiro desamparado. Quantas vezes a gente compra pão e o pão sobra, né? Isso já seria bastante. Quantas vezes a gente faz comida e a comida sobra? Pode doar para alguém. Aí é um pouco mais difícil, precisa que alguém venha à nossa porta, né? Mas é isso mesmo. É provável que você se afirme sem condição para fazer isso. No entanto, dispõe você do privilégio da ação. Trabalhando, você é capaz de servir e servindo aos outros em qualquer situação e em qualquer tempo você pode começar. É só isso. Não. Procure agir no bem incessantemente, e a alegria ser-lhe-á precioso salário. Então era isso, gente. Vamos pensar nisso. Era essa mensagem que a gente queria trazer, viu? Bom, nós